O 10 por 1 de hoje é com Walter Lobato, presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, e é uma parceria com o jornal 7 Dias. Por causa da sua brilhante carreira, o atual presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário está entre os advogados de maior destaque do país, o que inclui em seu portfólio 3 premiações como o tributarista mais admirado do Brasil. Diante de tantos méritos e prerrogativas, nos seus 10 minutos, Walter Lobato teve tempo de sobra para explicar o porquê da complexidade do direito tributário e se realmente pagamos tantos tributos como a maioria das pessoas pensa. Dentre outros temas, opinou sobre a nossa carga e almejada reforma tributária, a guerra fiscal entre os estados, a desigualdade dos impostos de rendas e os discutidos impostos único de valor agregado e sobre grandes fortunas. Tudo isso em 10 minutos e nem um segundo a mais. Walter, nós realmente temos uma carga tributária alta? Temos. Nossa carga tributária é alta, ela é injusta, ela é complexa e ela é insegura. Por que tanta complexidade no direito tributário? Talvez por ter sido um sistema que veio criando exceções ao longo dos anos, e aí essas exceções começaram a criar regras individuais, e essas regras individuais se espalharam, e hoje a gente tem um sistema absolutamente, não só complexo, como quase inexplicável. Falta segurança jurídica no direito tributário? Falta segurança jurídica. O Estado não é previsível nas suas palavras, ou seja, aquilo que o Estado hoje diz não necessariamente é o que ele vai cumprir, né? O direito tributário é um direito bonito, formalmente, mas é eficiente? Ele tem os seus lados eficientes, né, da arrecadação, tem os seus lados eficientes do processo, mas ao longo dos anos ele se tornou um direito muito litigioso, e um direito litigioso jamais pode ser considerado como eficiente. O que você nos fala a respeito da reforma tributária? Olha, eu não acho que falta vontade política para a reforma tributária, eu acho que tem muita vontade, mas é porque cada um quer uma reforma diferente, ou seja, o que a gente tem hoje é um conflito, né, um conflito na federação. Então, na medida em que cada um quer um tipo de reforma, nós não vamos ter reforma tributária assim. É preciso buscar uma convergência. Mas ela está caminhando? O projeto de lei? Está caminhando, eu acho que, na verdade, ela vai caminhar e ela vai ser aprovada, não por vontade, mas por necessidade. Vai chegar um ponto que o sistema vai ter se exaurido de tal forma que não haverá outra possibilidade se não aprovar a reforma tributária, no mesmo caminho, no mesmo raciocínio da reforma política. Diante de tantas divergências, o que esperar a ser aprovado, que é mais consenso entre as partes? Não, acho que hoje a gente tem um consenso grande de redução ou simplificação da legislação, que seria uma reforma infraconstitucional, e talvez uma reforma constitucional aí de concentração de tributos, né? A eliminação de alguns tributos. Por exemplo, no consumo a gente tem hoje 5 tributos. Poderia se eliminar para ficar 2 tributos. O que dizer sobre a guerra fiscal entre os estados? Os estados eles foram, ao longo dos anos, sofrendo uma erosão fiscal muito grande, perdendo a arrecadação, e também não foram eficientes com os instrumentos que detinham, cada um buscando benefícios fiscais para atrair investimentos, e isso fez a base fiscal, a arrecadação, sofrer uma erosão muito grande. Então, a guerra fiscal causou um mal muito grande aos estados. Os estados hoje vivem absolutamente de pires na mão e nós efetivamente não temos um federalismo fiscal. O que dizer sobre contabilidade e direito tributário? Contabilidade e direito tributário são domínios, né? Contabilidade, direito, economia. A questão é, um conceito contábil necessariamente será o mesmo conceito do direito, ou seja, se para a contabilidade um determinado ativo tem que ser registrado, aquele ativo mostra riqueza para o direito tributário, para ele ser tributado, né? O fato de estar registrado para a contabilidade significa que tem que ser tributado para o direito, e a gente entende que não, cada domínio tem o seu conceito, né? Cada domínio pode desenvolver o seu próprio saber. Essa unificação de conceitos é algo meio que... A invasão de território? Sempre, sempre. Tanto do direito na contabilidade, como da contabilidade no direito. E o que a gente tinha que entender é que são domínios diferentes, né? Eu tenho um conceito contábil que não necessariamente é um conceito tributário. O Estado, ele é justo no uso da sua força de arrecadação? O Estado não é justo porque ele tem a necessidade da arrecadação. Toda vez que vem a necessidade, se esquece um pouco
dos princípios que deveriam cercar o Estado, né? Moralidade, legalidade, publicidade. Isso são princípios que não são subjetivos ou são princípios fora do direito. Pelo contrário, a Constituição Federal é muito clara ao dizer que o Estado tem que ser moral, ao dizer que o Estado tem que ser transparente, ao dizer que o Estado tem que seguir a lei. Então, qualquer abuso é uma ferida que se põe no Estado democrático de direito. O Estado, ele costuma usar de meios indiretos para forçar o contribuinte a quitar tributos? Sim, sim. Não deveria ser uma relação de desconfiança, né? Hoje na Europa ou nos países do primeiro mundo se busca construir uma relação de confiança entre Estado e contribuinte. Mas o que se impera no Brasil hoje é uma relação de desconfiança. O Estado não confia no contribuinte e o contribuinte não confia no Estado. Nessa relação de desconfiança, é uma relação que cada parte faz tudo para que a outra parte não lhe atinja. Então o Estado busca meios indiretos, sanções políticas por vezes, o que é absolutamente constitucional, para se cobrar um tributo. E o Poder Judiciário precisa agir nesse momento para impedir isso. Imposto único no Brasil. Nós já falamos isso algumas vezes. Eu acho que não funciona. O imposto único ele é muito homogêneo para um país que é absolutamente heterogêneo. Você criaria, sim, aí uma concentração de renda ainda maior do que nós temos hoje. Elisão e evasão fiscal. Evasão fiscal é algo que tem que ser absolutamente combatido, é sonegação, com multas pesadas, com fiscalização pesada. Elisão fiscal é você atuar segundo aquilo que a lei não determina. Se você sai desse âmbito e diz que não pode sequer planejar os seus negócios, você cria conceitos muito indeterminados, o que causa uma insegurança jurídica enorme. Eu vou te dizer no âmbito trabalhista, quer dizer, o empresário não pode, dentro da lei, terceirizar determinado setor, e o outro setor, que é a atividade fim dele, ele pode? Se a lei disser que não pode, não pode. Mas se a lei não disser que não pode, é uma obrigação dele fazer. É a obrigação do empresário buscar o lucro, buscar o crescimento. O Brasil precisa entender que nós só tem um jeito de crescer, criar riqueza. Só tem um jeito da gente sair do setor da situação que nós estamos. Deixar o empresário crescer. Crescer no Brasil é um pecado. O brasileiro não gosta da empresa que cresce. Porque muitas vezes o Estado pune o planejamento tributário, quando feito de forma correta, alegando aí a evasão. Exato, a elisão. Alegando a elisão, alegando que aquilo é um abuso, que se cria uma desigualdade em relação ao outro contribuinte que não fez, né? Mas é preciso dizer, como disse o juiz hoje, Renato Becho, desembargador Renato Becho, os juízes não podem criar leis. E eu diria, nem os juízes, nem o executivo criam leis. Quem cria lei é o legislativo. Se a lei determina fazer, é da moral do contribuinte fazer. Se a lei não determina fazer, não é uma obrigação do contribuinte fazer. Se a lei diz que não diz nada, eu posso seguir o caminho que eu quiser. Se aquela lei é injusta, cabe ao Congresso Nacional alterar a lei. Não nós, intérpretes. O que seria mais viável? Aumentar os tributos e usá-los de forma melhor ou redistribuir os já existentes? Eu acho que são dois caminhos. Você tem que reduzir o número de tributos, que com isso você reduz complexidade, e é preciso repactuar a federação. A União tem uma concentração muito grande de arrecadação. Os estados são unidades federadas que precisam ser respeitadas, ou seja, os estados têm que ter autonomia financeira. O direito tributário brasileiro, ele é diferente do resto do mundo? O direito tributário brasileiro tem alguns institutos diferentes do resto do mundo, mas especialmente ele caminha para uma complexidade que não se vê no mundo inteiro. Não há precedente no mundo inteiro do grau de litigiosidade que nós temos. E ele corresponde à vontade do contribuinte ou do arrecadador? Ou de ninguém? Eu acho que hoje em dia de ninguém mais. Ou seja, a gente atingiu uma exaustão no sistema que o Estado não arrecada o que quer e o contribuinte paga mais do que devia. Ou seja, é uma equação... controle. Completamente. O que você acha do federalismo horizontal? A falta de hierarquia dos entes federativos? É isso, eu acho que o federalismo real é um federalismo horizontal, é um federalismo que não tem hierarquia e cada um tem sua autonomia. E é importante o poder estar perto do povo, porque o povo pode cobrar mais. Nós temos um imposto de renda justo?
De forma nenhuma. Hoje quem paga imposto de renda é o assalariado, o funcionário público. As grandes rendas no Brasil não pagam imposto de renda. É um imposto de renda altamente regressivo. Quanto tempo não se reajustam os limites? Quanto tempo não se já reajustam as deduções? Né? A dedução que tem para a educação no imposto de renda é algo inexplicável. Dá vergonha de falar em sala de aula. Falta isonomia. Completa. Quem paga mais imposto de renda? Quem ganha menos ou quem ganha mais? Quem ganha menos, porque ele, além de pagar o imposto de renda, ele ainda paga na tributação sobre o consumo. Né? E os impostos sobre grandes fortunas, que já é previsto na Constituição, mas talvez falta coragem de ser implementado. Sua opinião? Eu acho que isso existe divergência na própria BRADET, mas eu acho que esse imposto sobre grandes fortunas ele já passou por algumas experiências mundiais que não funcionaram, porque a grande fortuna ela é uma base que se move muito fácil. Então, se eu tributar aqui, ele vai embora para outro país. Ele é um imposto que, do ponto de vista filosófico, justo, mas que não funciona. Muito obrigado. Um abraço.